Olá, eu sou o Gabriel Mariano e esse é o canal Gabi Harris. Já se inscreva no canal, dê seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações novas de vídeos novos do canal. Bom, hoje eu decidi falar sobre livros de terror. Sim, gente. No primeiro vídeo do canal, que eu falo sobre 20 fatos sobre mim, eu vou deixar aqui no card em algum lugar, aqui em cima. E nesse 20 fatos sobre mim, eu falo que o quanto eu gosto de livros de terror. É meu gênero de livro favorito. Então, eu queria deixar aqui para quem quer começar a ler um pouco sobre terror, né? E alguns que são até mais um suspense, quase que um terror. Porque eu acho legal a gente tentar, pelo menos, ler alguma coisa do tipo. É que é estranho pra gente, né? Ler, porque a gente, né, cresce aprendendo que não é bom a gente ler coisas e assistir, principalmente, coisas que falam sobre sobrenatural, sobre coisas ruins, né? Mas, no meu caso, por exemplo, minha mãe mesmo, ela sempre assistiu filme de terror, meus irmãos, então eu sempre fui um pouco familiarizado com esse gênero. E eu queria pautar aqui, são 5 livros que eu li todos eles, porém alguns eu tenho físico e outros eu li em e-book, né, em livro digital, então eu não vou ter ele físico. E em primeiro lugar, a minha dica é o livro It, A Coisa, que ficou muito famoso por conta do filme. É um livro do Stephen King e não tinha como falar sobre livro de terror ou suspense e não citar Stephen King, que ele é o rei do suspense, né? Então não tinha como não citar ele. E então eu acho que o It, para quem quer começar a ler sobre esse gênero, né? Suspense, o terror, é bem legal, porque ele é bem mais leve, ele é bem fantasiado, né? Porque, obviamente, dá pra ver nitidamente que não tem nada a ver com fatos reais, né? Então, ele é bem mais leve em relação aos outros que eu vou falar aqui daqui a pouco. E o segundo livro que eu deixo aqui de dica é Horror em Amityville, do Jay Anson. Também, esse livro também teve bastante versões cinematográficas, né? Teve bastante filmes em relação a essa história, que também é baseada, aliás, essa história sim é baseada em fatos reais e é um pouquinho mais pesado que o It. Então, para quem quer já começar com uma coisa mais sobrenatural, assim, que é um pouco mais pesado, Horror em Amityville é uma dica muito boa. E em terceiro lugar, eu vou colocar o livro Demonologistas, de Ed e Lorraine Warren. Na verdade, não são eles que escrevem. Quem escreveu esse, no caso, que é o Demonologistas, é o Gerard Brittle, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Gente, eu adoro essas edições da Dark Side. Eles fazem uma capa. Olha, gente, tá focando? Eles fazem uma capa uma melhor que a outra. Eles fazem, tipo, inspirado em livros antigos mesmo. Aqui é o casal, Ed e Lorraine Warren, os casais reais. E esse livro é nada mais, nada menos que a história do Invocação do Mal 1. Aquele casal do filme de Invocação do Mal são Ed e Lorraine Warren de verdade, tá? Eles têm esse nome no filme e na vida real esse casal também tem esse nome. Não mudaram o nome deles. E então esse livro conta a história do Invocação do Mal 1. Inclusive, esse livro, gente, olha que impecável esse livro. Gente, eu amo esse livro, já li algumas vezes e ele ainda assim tá novinho, olha. Não tá nem com amarelado. Vem junto uma foto da Annabelle, gente. Olha, pra quem não conhece, essa é a verdadeira Annabelle, tá? Aquela lá de Hollywood, né? Aquela boneca de Hollywood. Não tem nada a ver, tá? Essa é a verdadeira Annabelle.
E uma curiosidade dela é que ela participa de um clipe, gente. Olha que importância que tem a Annabelle, né, gente? Ela participa do clipe da Cyndi Lauper, no clipe da música Girls Just Wanna Have Fun. Ela tem em cima da estante dela. Se eu conseguir a imagem, eu coloco aqui. E do outro lado é o gravador, que mostra mais no segundo filme, né? Que é quando eles vão lá na casa da menina e ela decide ouvir as fitas gravadas. Então eu acho muito legal para quem quer conhecer. É baseado em fatos reais, né? E não é escrito por eles, tá? No mínimo, a Lorraine, né? Que, se eu não me engano, ela faleceu esse ano, no comecinho desse ano, ou do ano passado, não lembro. Ela, no mínimo, ela autorizou, né? Ela deve ter recebido aliás, ela deve ter dado alguma autorização na publicação dos livros, porque eles não escreveram os livros, tá? Do Ed e a Lorraine. Eles só vivenciaram o fato. E, em segundo lugar, eu coloquei o livro Lugar Sombrio. Sim, gente. Também é de Lorraine Warren, que vivenciaram os fatos. Esse livro, que eu tenho também, que pareça óbvio, né, se eu tô com ele na mão, ele foi escrito pelo Ray Garton, porém com a participação de Carmen Reed e Al Snedeker. Essa história é sobre a Carmen e o Al Snedeker. Ele é um casal, né? Eles têm 4 filhos e o Ray, no mínimo, deve ter ouvido eles, na história deles, e ter transformado em livro, porque ele é um romancista, o Ray Garton, e também tem foto deles aqui. Deixa eu ver se é a mesma, nunca reparei, é a mesma foto. Não sei se é porque é a mesma editora, né? Pode ser, né? Gente, a Dark Side não é publi, mas, gente, eles têm as capas de um livro que é um mais lindo que o outro. E, nossa senhora, dá vontade de ter só por causa da capa. Nossa vida, olha aqui por dentro, esse aqui também, só que aquele lá é vermelho, esse aqui é preto. Eu acho impecável esse livro dele, gente, da Dark Side. Esse aqui também tem esse efeito mais livro gasto, né? Tem até como se fosse aqueles livros que tem tipo uma textura. Antigamente tinha uns livros que pareciam que era com um tipo de um tecido, tipo um gesso gasto. E eu acho muito legal isso. E eles fazem perfeitamente bem. Essas edições deles são maravilhosas. Independente do livro, você tem vontade de ler o livro só por causa da capa. Isso que é ruim, porque daí a gente tá julgando o livro pela capa, literalmente. Mas, gente, é a vida de quem gosta de ler, né? E, em primeiro lugar, eu vou colocar o livro que eu mais li de terror, mais vezes, assim. Gente, esse livro eu amo, que é O Exorcista, de William Peter Blatty. Gente, ele arrasa. O William, todos os livros dele são maravilhosos. Ele consegue fazer a gente se inteirar na história. E o que eu gosto desse livro não é o fato da coisa ruim, né? Eu gosto muito porque conta uma história, na minha visão, de um amor de mãe para filha. Porque a Chris McNeil, né, que é a mãe da Regan, ela, apesar de ela ser cética, ela corre atrás de tudo para tentar fazer com que a filha consiga voltar ao normal, né, entre aspas, porque... Ai, gente, colocar o livro assim, gente, é tão coisa de tia, mas enfim. A voltar ao normal, porque ela vê que a filha dela não tá bem, né? Mas ela não sabe o que tá acontecendo. Ela leva no médico, aí o médico fala pra ela levar em um padre, né? Porque ele tá vendo coisas estranhas, que não é física, não é coisa motora, não é nada que a ciência, que um médico possa ajudar. Inclusive os exames dão resultados muito bons, né? Então, aí ela vai atrás de um padre, mesmo ela sendo cética para as coisas sobrenaturais, para as coisas ruins, né? Então, ela, inclusive, ela não vai à igreja, essas coisas.
mas ela vai por conta da filha e ela acaba tendo um vínculo com o padre, então é muito legal. Eu consigo ler um livro de terror e não ver apenas esse estereótipo de coisa ruim. Por isso que eu gosto muito de livro de terror. E eu só começando a ler mesmo para a gente entender mais ou menos se a gente gosta ou não, porque as pessoas julgam muito os livros, literalmente, não só pela capa, mas pelo gênero. Se você gosta de romance, porque você é uma pessoa boba, aí você, não quero ser uma pessoa boba, não vou ler romance. Não, gente, vocês têm que ler porque vocês têm que se identificar com o gênero. Às vezes você não criou a prática de leitura por conta de não ter identificado um gênero por, entre aspas, um preconceito que as pessoas criam na nossa cabeça. Não é só porque você lê um livro de terror ou vê um filme de terror que você é uma pessoa ruim ou que você quer fazer coisas ruins. Você simplesmente pode gostar por se identificar por coisas diferentes que acontecem nos gêneros, porque cada gênero acontecem coisas diferentes. Eu, particularmente, não gosto de romance porque eu gosto de livro que prende a gente. E para mim, o que me prende à leitura são livros de terror ou livros de aventura, que eu gosto bastante também. É um gênero que eu gosto muito, mas não como livro de terror. E como eu disse, né, no vídeo de 20 fatos, depois vocês vão lá para me conhecer um pouquinho mais, eu gosto de imaginar a coisa em que eu estou lendo. Não é que nem um filme que a gente tem a imagem já pronta. Então, eu acho muito legal ler histórias de terror, tá bom? E não se prendem nesse negócio, nesse estereótipo de que livro de terror é para quem gosta de coisa ruim, de ficar mexendo com coisa ruim. Não é isso, gente. Infelizmente, é um tipo de cultura que a gente acaba criando, a gente acaba afundando uma cultura rio abaixo por conta de um estereótipo de que livros e filmes de terror são coisas ruins, a gente tá mexendo com coisas ruins, e na verdade não é. Então, hoje eu deixo essa dica para vocês, tá? São dicas muito valiosas para mim, porque eu gosto muito desse gênero. São livros que eu realmente li. Então, são livros que eu não apenas ouvi falar, são livros que eu li e indico demais todos esses livros. Por incrível que pareça, todos esses livros viraram filme. Por incrível que pareça. Agora que eu parei para pensar, até o filme, até o Lugar Sombrio, é que o nome é totalmente diferente. Eu não vou lembrar agora. Me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Que lá eu tô postando bastante IGTV, falando sobre alguns vídeos do canal. Também vou falar sobre bastante coisa lá que não falo aqui. Às vezes eu posto lá algum vídeo sobre uma coisa bem curtinha mesmo, tipo uma dica de uma música, que eu acho que não compensa fazer um vídeo grande, entre aspas, né? Um vídeo grande aqui pro YouTube só sobre isso, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. É uma dica que é bem legal, porque dessa pandemia a gente não sabe o que a gente faz, né? E eu acho que ler é uma coisa muito legal para se fazer, porque é uma maneira de você sair, viajar, sem nem sair do lugar, entendeu? Sem sair de casa. Então, a leitura pode levar você a qualquer lugar que você queira conhecer. E é uma coisa que é muito importante para a gente praticar mesmo a leitura, porque a prática da leitura leva a gente a qualquer lugar. Então, não se esqueçam, gente, dessa dica de ler, independente do gênero, se é o livro que eu falei hoje ou não. Leiam, gente, leiam, porque é uma coisa muito importante. Seja e-book, seja físico, é que eu gosto muito de livro físico. Então, eu tenho alguns livros físicos, mas eu leio também e-books também, que eu acho legal também. Então, às vezes você se identifica mais em ler e-book do que livro físico, então eu acho muito importante a leitura, tá bom? Essa dica de hoje, pode ser que tenha vídeos falando sobre outros tipos de gêneros, pode ser que tenha. Então, ativa o sininho já, né? Se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E dê o like no vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal, tá bom?
Agora vai lá no comentário, comente sobre livros que vocês querem comentar, ou então se vocês já leram algum desses livros, vocês gostam de livro de terror. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijos, até mais. Tchau!